Fala, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo na paz? Que bom. Fico feliz em saber, pois expresso aqui a minha gratidão a todos que de certa forma chegam no canal, vocês que se inscreveram, curtiram, comentaram, compartilharam. Sou grato por isso. Se assim ainda não fizeram, por favor, façam, pois ajuda muito no crescimento. Pois pouco a pouco, passo a passo, Deus ele tem demonstrado a sua fidelidade, tem demonstrado o quanto ele está me sustentando naquilo que é a vontade dele, que é fazer a obra, que é levar uma palavra que possa fazer efeito no coração de alguém. Perdoe-me, tô ficando resfriado, gripado, mas vambora, que a obra ela tem que continuar. Independente, né? A gente tem que ir sempre em frente. Eu nesses dias eu tenho parado muito para conversar com Deus, tenho parado muito para entrar aí num momento de reflexão, não só reflexão, num momento de intimidade com Ele, ao ponto de querer entender algumas coisas das quais não me vem ao conhecimento, não me vem a ser revelado, a não ser por Ele. Eu tenho buscado essa revelação espiritual que possa me esclarecer, que possa iluminar a minha mente, que possa iluminar os meus pensamentos, que possa iluminar a minha alma, referente aos anseios da humanidade. Não só os meus anseios, mas os anseios que remoem essa humanidade de pessoas que andam tão ansiosas por tantos desejos, por tantas realizações de coisas que ainda não vieram, que assim as fazem reféns de si mesmo, reféns das suas conquistas, ora não realizadas. E Deus ele vem falando no meu coração a respeito que nós andamos assim por não termos fé o suficiente ao ponto de acreditarmos que nem tudo é com o empenho das nossas forças e nem tudo é com a luta do nosso corpo, sabe? Que nem tudo virá de maneira natural ou de maneira carnal. E muitas dessas conquistas virão por meio de muita fé e de muita oração. Pois a ansiedade que nos corrói, sabe? E querer tanto algo que não vem, e querer tanto mudar de uma circunstância, de tanto ter uma conquista, de tanto ter o resultado, isso gera em nós, sabe, uma insatisfação, quando não nos adoece ao ponto de desacreditarmos em Deus, que é capaz de nos dar tudo e qualquer coisa. E a nossa ansiedade, ela vem como se fosse a insatisfação, sabe, dos nossos empenhos. Por fazer tanto, por lutar tanto, por trabalhar tanto, por se dedicar tanto, e o resultado ele não vem como se fosse algo que pudesse preencher a resposta vazia dos nossos anseios, do nosso coração. Eu também estou assim, eu vivo assim, ansioso, eu quero conquistar muita coisa, eu quero, sabe, ter tudo aquilo que é desejo meu e que está no meu coração. Mas por hora eu entendo que não é o tempo certo, não é ainda o tempo de Deus para que isso aconteça. Pois para que isso aconteça primeiro, Deus ele tem que nos preparar antes, a fim de aceitarmos, recebermos de uma maneira definitiva aquilo que tanto esperamos, de tanto lutamos para que isso viesse a acontecer. E nós precisamos, de certa forma, acreditar que Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E deixar a ansiedade sempre, sempre, sempre diante da oração, diante dele, que é capaz de nos fazer entender que o tempo certo chegará. Entende? Então a gente não pode deixar de orar e acreditar naquilo que a gente tem como certeza das coisas que irão acontecer.
é ter fé para que Deus ele cumpra a sua promessa, cumpra a sua palavra, e que nós assim a, a empenhemos, né, a conquistemos e materializemos as promessas de Deus no nosso dia a dia. Gente, perdoe-me, mas vai ser assim mesmo, até eu melhorar, vai ser assim. Isso só mostra que a gente tem que resistir, né? Eu tava conversando com Deus a respeito dos nossos dias, né? Das nossas ações, das nossas atitudes atualmente, de nós como servos, agentes do seu reino. O quanto nós temos ficado, de certa forma, descrentes, né? O quanto nós temos ficado, de certa forma, como é que se diz? Ficado na defensiva. O quanto nós temos ficado desmorecidos. E Deus ele tem falado no meu coração que isso vai continuar acontecendo. Muitas pessoas vão se apostatar, muitas pessoas vão se deixar levar, vão se perder, vão se esfriar, pois é sinal dos fins do tempo, é sinal de que muitas pessoas estão abandonando a sua fé, abandonando o seu ministério, abandonando a obra de Deus, a fim de abrir mão da esperança daquilo que por hora não aconteceu. E nós somos assim, às vezes a promessa de Deus demora demasiadamente, além daquilo que a gente espera, ou a resposta de Deus não vem da forma que a gente pretende, ou talvez aquilo que Deus prometeu não chegou ainda, e o tempo vai passando e a nossa fé ela vai esmorecendo, a nossa fé ela vai definhando ao ponto de abandonarmos aquilo que Ele nos prometeu. E Deus ele tem falado no meu coração a respeito disso, né? Que nós precisamos voltar a acreditar, nós precisamos voltar a crer naquele que nos prometeu, que é fiel, naquele que não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, e nada que Ele tenha nos prometido. E eu vim aqui hoje para poder te lembrar que a promessa que Deus fez na sua vida Ele vai cumprir, assim como Ele fez na minha, Ele vai cumprir. Deus ele tem falado muito no meu coração a respeito disso, que as promessas que Ele fez serão cumpridas nos nossos dias, e nada vai deixar de ser cumprido, nem um pingo do i vai deixar de ser colocado naquilo que Ele falou. Talvez o tempo que você tenha esperado que acontecesse não seja o teu tempo. Deus trabalha com um tempo diferente. E o tempo que Deus trabalha é um tempo que nos prepara para receber aquilo que Ele quer nos dar. Talvez você tenha pedido e não tenha recebido. Primeiro que talvez tenha pedido mal e não tenha pedido aquilo que é do propósito dEle. E se Deus talvez não tenha te dado algo que Ele sabe que é isso que você tem pedido vai tirar da presença dEle. Então Deus prefere não te dar e te manter na presença dEle do que te dar e você sair. Então analise melhor. Pense melhor nas consequências daquilo que você tem pedido diante de Deus. Se isso realmente vai fazer com que você cresça na sua presença, fazer com que você cresça no conhecimento e graça, fazer com que isso cresça diante daquilo que você tanto almejou, tanto pediu, tanto se dedicou. Pois Deus ele jamais vai te dar algo que vai te afastar da presença dEle. Pois Deus ele prefere que você permaneça sem ter algo daquilo que possa te destruir, te afastar de si mesmo, te afastar daquilo que Deus quer para a sua vida, te afastar da sua família. Então Deus ele só vai te dar, só vai nos dar quando estivermos prontos para receber. E Deus ele fala que é momento de nos prepararmos para receber o melhor de Deus nas nossas vidas. Se Deus prometeu uma porta de emprego, um bom trabalho, seja ele público ou privado, multinacional, Ele vai cumprir. Mas você precisa se esforçar mais, se dedicar mais, se qualificar mais, fazer com que aquilo que chega nas suas mãos não seja perdido. Porque às vezes Deus nos dá. É a porta que Deus abre e ninguém fecha. Mas às vezes somos nós que saímos por ela.
Às vezes a porta está aberta e nós que saímos, não é Deus que fecha. Porém, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então eu sinto no meu coração que portas se abrirão para aqueles que assim a esperam. Portas que são frutos de oração, frutos da fé. Deus ele vai cumprir, vai abrir a porta. Vai abrir a porta do concurso, vai abrir a porta do emprego, vai abrir a porta da prosperidade na sua vida, vai mudar por completo tudo isso que você tem pedido e tem desejado. Não só isso, talvez você tenha esperado um milagre de Deus, tenha esperado, sabe, a provisão de Deus relacionado a um milagre, relacionado a uma cura, relacionado, sabe, a uma intervenção divina, relacionado a um agir de Deus sobrenatural. E Deus ele fala que está vindo. Deus está vindo com cura, Deus está vindo com milagre, Deus está vindo com transformação, Deus está vindo com toque, para que você tenha a consciência de que quem te curou não foi médico, não foi desse plano, mas sim foi Deus, que com o seu toque e com a manifestação da sua fé fez com que a cura chegasse até você. Então continue orando, continue acreditando, fazendo com que a tua fé te salve, que a tua fé te cure, que a tua fé ela transforme a sua vida. E não desanime se estiver demorando muito, porque Deus ele não chega atrasado, Deus ele chega na hora certa. Isso me faz entender as passagens que Jesus ele nunca chegou atrasado. Quando Jesus ele foi em todos os casos, assim como Lázaro, assim como a menina, filha de Jairo, as pessoas, Senhor, mas já tem 3 dias, Senhor, mas já está morta, sabe? É Deus que tem o tempo certo. Para Ele nada é impossível, entendeu? Quem sabe do tempo certo é Ele. Jesus é o tempo certo. Jesus chega no tempo certo. E Jesus ele vai chegar na sua vida assim como chegou de Lázaro e falou: Lázaro, vem para fora. Sabe? E assim ele veio. Assim como a mulher falou: Talitha cumi, levanta-te, eu te mando. Sabe? De igual modo Deus ele vai fazer isso na sua vida. Fazer com que você entenda que Deus ele nunca chegará atrasado. Jesus ele chegará no tempo certo da sua vida e vai trazer a resposta, vai trazer a solução, vai trazer a cura, vai trazer, sabe, aquilo que te anseia, aquilo que te falta como resposta de que Ele é o provedor da sua vida, que Ele que honra a sua fé, é Ele que faz com que nós materializemos aquilo que está em nosso coração mediante aquilo que é a vontade dEle. Então, se alegre que Jesus está vindo, se alegre que Jesus está de encontro aos seus anseios e às suas respostas. Mas não tenha pensamentos, sabe, duvidosos. Não tenha pensamentos duvidosos, que Deus ele tem falado tanto no meu coração a respeito de uma passagem que vai ser dita aqui, que está lá em Mateus 5, não, Mateus 6, 22. Deus me deu uma outra interpretação sobre esse texto, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu coração será luminoso. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Porém, caso haja luz em ti, sejam trevas que serão afastadas. O que Deus quer dizer aqui? Os nossos olhos têm que ser bons. Nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. E Deus ele trouxe hoje uma nova interpretação a respeito disso. Porque os nossos olhos têm que ser bons mediante a promessa dele. Se os nossos olhos forem bons, se nós enxergarmos
a promessa dele, aquilo que ele nos prometeu de uma maneira boa, de uma maneira agradável, de uma maneira positiva. Todo o nosso corpo será iluminado por aquilo que foi prometido. Então toda a promessa que Deus nos fez, tudo aquilo que Ele colocou como se fosse a vontade dele em nossas vidas, se nós olharmos para isso de uma maneira luminosa, de uma maneira boa, de uma maneira positiva, de que isso irá acontecer, toda a nossa fé será tomada pela luz da concretização disso. Sabe, nós temos que ter bons olhos para as promessas de Deus, nós temos que ter um bom olhar para aquilo que foi prometido por Ele e fazer com que acendamos a esperança dentro de nós e ter esse olhar, sabe, de esperança, esse olhar de que Ele virá e concretizará tudo aquilo que Ele nos prometeu. Pois assim diz a palavra, somos os olhos, a lâmpada do nosso corpo. Não é nesse contexto que Jesus veio trazendo para a época, mas a interpretação de hoje me faz entender que nós temos que ter bons olhos para as promessas de Deus. Nós temos que ter um olhar esperançoso, nós temos que ter um olhar que acenda em nós a esperança de crermos nele, que aquele que prometeu irá cumprir. Pois se nós tivermos um olhar mau para aquilo que foi prometido, se a nossa fé não for o suficiente para acender em nós a esperança e apagar a esperança, se nossos olhos forem ruins para aquilo que foi dito por Ele, pela promessa dEle, certamente toda a nossa esperança desfalecerá. E é isso que tem acontecido hoje com essa geração, com essas pessoas que têm um olhar mau diante daquilo que é promessa, diante daquilo que deveria brilhar em luz dele em nós. E nós hoje em dia estamos assim, com um olhar ruim, com um olhar com um olhar que é permissivo ao reino das trevas, que venha e roube de nós a esperança daquilo que Deus ele tende a concretizar, tende a materializar em nós. Então não tenhamos assim um olhar pessimista das coisas. Não tenhamos um olhar de que Deus ele não é capaz de cumprir as nossas vidas. Não deixe que as trevas ela venha e domine o nosso interior, fazendo que o nosso olhar seja mal perante a promessa de Deus. Pois um olhar pessimista, um olhar ruim, apaga todo o brilho que Deus nos deu por meio da promessa, por meio da sua palavra. Não deixe que o inimigo das nossas almas roube de nós a esperança, a fé da promessa de Deus. E isso Deus ele tem falado no meu coração, porque às vezes eu tenho um olhar mau e faço com que a luz da esperança se apague por duvidar, por não acreditar que Deus ele está vindo como socorro presente, como solução dos meus dilemas, dos meus problemas, das minhas angústias, das minhas incompreensões. Sabe, às vezes eu tenho um olhar mau, um olhar denso, escuro, daquilo que deveria ser luminoso, claro, esperançoso, e fazer com que o meu olhar pudesse refletir a presença de Deus. Entende? O que Deus ele está me revelando aqui é que nós temos que ter um olhar esperançoso, um olhar luminoso, pois os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo, é a lâmpada daquilo que nos mantém esperançoso. Nós temos que olhar sempre para a promessa de Deus com olhar de esperança, com olhar de que brilha do nosso interior. E isso que nos mantém aceso, isso que mantém a fé contínua, isso que mantém aquilo que Deus ele quer trazer para nossas vidas.
Deus ele quer trazer para nossas vidas, em primeiro lugar, a renovação da esperança. Em primeiro lugar, Deus quer renovar a esperança dentro de nós, acender a luz que está se apagando, fazer com que os nossos olhos brilhem novamente, fazer com que os nossos olhos brilhem mediante tudo aquilo que virá por meio dele, que será para ele em prol aquilo que ele deseja concretizar na nossa vida. Então, para hoje, a palavra vai ser um pouco mais enxuta, mas eu acredito que Deus ele está trazendo uma revelação a respeito do nosso olhar mediante a promessa. Que o nosso olhar ele tem que ser sempre otimista, o nosso olhar ele tem que ser sempre de esperança, o nosso olhar ele tem que ser sempre aquele que nos traz a convicção de que ele concretizará, cumprirá tudo aquilo que ele nos prometeu, e ele virá, e ele virá. Então tenha esse olhar de esperança, que ele jamais nos deixará da forma que nós estamos. Em contrapartida, combata dentro do seu interior, combata, sabe, aquilo que tem entrado e tem dito para você que não vai acontecer mais, que Deus ele não vai dar, que Deus ele está demorando, que Deus ele não vai cumprir. Não deixa que isso traga escuridão para sua alma, que faça com que você tenha um olhar pessimista, que você tenha um olhar escuro, que você tenha um olhar que apagou a esperança do seu coração. Então, gente, reacenda a esperança de Deus dentro de ti, reacenda aquilo que Deus ele quer fazer, reacenda aquilo que Deus ele te prometeu. Eu tenho fé e certeza que Deus ele vai chegar no tempo certo e vai cumprir a sua palavra e vai trazer a promessa que ele te fez. Não deixe que nada nessa reta final te abata. Não deixe que nada te roube de você mesmo, fazendo com que os seus olhos sejam maus diante da promessa dele. Tá bom? Gente, eu tirei o óculos aqui porque o resfriado tá vindo, a alergia, tô meio que constipado. Mas em breve voltarei aqui bem melhor para poder continuar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a palavra que Deus trouxe foi uma palavra que me motivou também, porque eu tenho que ter um olhar positivo para tudo aquilo que Deus ele pretende fazer. É crer contra a esperança, é olhar de uma maneira iluminada, para que acenda em mim a esperança da promessa de Cristo, que acenda em mim a promessa daquilo que eu tanto quero, que eu tanto anseio, chegue como cura, como portas abertas, como transformação, como milagre, como tudo aquilo que está além da minha concretização humana. Então volte a olhar as promessas de Deus com os olhos bons, pois se teus olhos forem bons, tudo será bom, pois são os olhos a lâmpada do corpo. Se você olhar para tudo de forma positiva, se você olhar para tudo de forma iluminada, se você olhar tudo de forma que possa brilhar no seu interior a esperança, assim será, pois Deus ele vai vir e vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez aí por assim acompanhar. Se vocês se inscreveram, curtiram, comentaram, compartilharam, sou grato por isso. Se assim ainda não fizeram, por favor, verifique, ajuda muito. Outra coisa, eu deixo os links dos livros aí, pois ajuda muito na obra que Deus tem também confiado em mim, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.